É com o maior prazer que o Espaço Aberto de hoje recebe Frei Jaci, que é um franciscano de Divinópolis, um apaixonado pelo Guarani. Prazer, Frei, recebê-lo aqui. E eu sinto que esse curso de teologia, só que tem uma vida dedicada à educação, né? Esse curso de teologia tem um lugar especial no dia a dia, na vida do senhor, não tem? Boa tarde. Boa tarde, Evandro. É um prazer estar aqui com você e com as pessoas que nos acompanham neste momento. Quer dizer, teologia, na minha vida como frade franciscano e como sacerdote, sim, ela foi sempre o forte, né? Porque a gente estudou nessa área, fiz mestrado, doutorado na área de Bíblia, sobretudo. Sendo a Bíblia a parte que sustenta a teologia. Porque a teologia, como você começou a dizer, teologia, teo é Deus, logia é estudo, estudo de Deus. Então, teologia é falar da vida ou falar de Deus a partir da vida. Esse é o grande significado. Falar de Deus a partir da vida. Ou da vida tendo Deus como referência. Para quem o sagrado, é esse curso? Né? Para quem é esse curso? Aí a pessoa fala assim, mas para eu fazer teologia, eu tenho que ser ministro da Eucaristia, eu tenho que ser padre. Na verdade, a teologia em si é uma faculdade com 4 anos, né, de formação, no nível de quem vai ser padre faz 4 anos de filosofia, 3, 4 anos de teologia, como faculdade. O curso de teologia para leigos é uma tentativa que existe na Igreja Católica há bastante tempo, de ser um resumido desses 4 anos de formação na faculdade, direcionado à formação presbiterial, mas aí voltado agora para a questão do leigo, isto é, daquela pessoa que participa da igreja, que é ministro da Eucaristia, ou que é qualquer tipo de liderança exerce na comunidade. Por quê? Teologia, Deus, o sagrado, ele está presente na vida nossa. Então é preciso você compreender esse mistério a partir da razão, né? E refletir sobre essa vida, dizendo o que Deus tem a nos dizer, o que Deus disse na palavra, na Bíblia, que é o conjunto, mas depois em vários modos da vida. Por exemplo, dentro da teologia, então nós vamos ter vários blocos. O bloco que trabalha a teologia sistemática, daí vem sistema. Então, a graça, a trindade, a escatologia, o Espírito Santo, a pastoral, a liturgia, e como fundamento, o que a palavra de Deus, o que a Bíblia inspira isso aí. Então, é uma questão fascinante, eu acho que estudar teologia é fascinante. Como te dá a programação desse curso? Ele começa no dia 8 de agosto. Esse curso ele já aconteceu em Divinópolis, a Diocese também oferece a possibilidade, mas agora nós queremos fazer desse curso um diferencial. Isto é, você vai ter a oportunidade de estudar presencial e online. Esse é o diferencial. Inclusive, nós já abrimos inscrições, tem várias pessoas de vários outros lugares do Brasil que poderão acompanhar também, né, online as aulas, será de forma híbrida. Com o público. Oferece a possibilidade, não tem como ficar fora disso, né? É a realidade hoje. O sagrado faz parte da vida da gente, não tem como, sabe? A gente tem que, e aí buscar uma forma de ler a palavra de Deus ou de entender a teologia de forma libertária também, isso para a gente é claro, sabe? Como interpretar. Porque muitos outros interpretam também a palavra ou a Bíblia de forma conservadora, de forma fundamentalista, né? Isso nós não queremos. A Bíblia não é para ser lida ao pé da letra, ela é para ser compreendida no seu contexto, o texto no seu contexto, na sua história, e trazer para hoje e fazer uma atualização. Essa questão que o senhor colocou, eu acho assim, uma questão importantíssima. Nós vivemos num mundo em que a ciência tem um papel fundamental. Está aí o James Webb apontando o seu espelho para o universo. Quem acompanha qualquer questão de jornal viu nos últimos dias imagens maravilhosas da imensidão desse universo. E essas situações, muitas vezes a pessoa leva isso para o lado religioso. Isso não existe. A ciência tem evoluído muito e a pessoa precisa entender, caminhar com esses dois conceitos, não é isso? Aí é a tal história, fé e razão. Né? Por muito tempo na história da igreja, a religião tem um papel preponderante, pega a história da Idade Média, a cristandade, a religião foi uma imposição às pessoas. A partir do iluminismo, século XVII, XVIII, houve uma reviravolta na compreensão mesmo
da revelação do sagrado. Então entra a ciência. Né? E interessante que foi no seminário presbiteriano, em 1800 e pouco, aí, século XIX já, nos Estados Unidos, a rejeição na igreja, que começou a dizer, por exemplo, mas Deus, como é que criou o ser humano? Não existe Adão e Eva, eles são simbólicos, né? Não é bem assim, ali é uma mitologia. Então, compreender isso numa perspectiva diferenciada fez com que houve uma rejeição muito grande do sagrado. Né? E a ciência imperou. Hoje nós percebemos que não é bem assim. Fé e razão caminham juntas. Você não pode tomar o texto ali ao pé da letra da revelação teológica, bíblica, mas compreender a partir da realidade local e entender por que se criou aquilo. Uhum. Eu costumo dizer que a teologia é a Bíblia é um grande livro de poesia. Porque o que é poesia? Por que você gosta de uma música? Por que uma música te atrai? Porque ela te lembra momentos da sua vida que diz tudo que você queria dizer. Então aquela música te gosta. E o texto bíblico é assim também. Ele é uma bela poesia, porque é a experiência de alguém que escreveu falando de Deus. Eu li e de si mesmo. recentemente um livro, a gente gosta muito de ler e tenta ler aspectos diferentes. Fiquei apaixonado pelo livro, esqueci o nome, do Martin Luther King. Uhum. Que é um grande ativista. Grande ativista, um grande pensador. E ele trata dessa questão. Eu gravei pela atualidade desse confronto, né, da questão da ciência e tal. Tem uma parte lá num discurso que ele fez, lá ainda naquele ativismo dele, ele fala o seguinte, que ciência e religião são coisas diferentes. Ele fala assim, olha, a ciência investiga, a religião interpreta. Uhum. Que são realmente esses conceitos. Um vai investigar, o outro vai dar uma interpretação para justamente. aquilo. A teologia é aquilo que te ajuda a dar sentido à sua vida. Você pode me dizer que eu estou com um problema de coração, e eu vou num cardiologista, ele vai me dar a solução com um remédio. Mas o coração não é só o órgão que está ali funcionando, que deve funcionar, não. Como é que esse coração funciona nas relações? No humano, no compreender o outro. A gente é todo espiritual, não tem como fugir disso. Não importa como você vive isso, em qual igreja, em qual religião. O importante é buscar a espiritualidade. A espiritualidade é o motor, e ninguém vai tirar isso. A ciência não tira isso. Agora, ela tem os seus caminhos próprios, os seus modos próprios de ser, do ser humano. Eu vi uma pesquisa recente, muito até pertinente essa sua vinda aqui, que eu achei interessante, também fiquei com esse número. Uma pesquisa recente, que parece que é da Folha, que mostra que nós estamos vivendo hoje um momento em que os jovens estão saindo aí da adolescência, caminhando para a juventude. Existe o maior número, o maior percentual de jovens que se dizem não ter uma religião. Como é que o senhor avalia isso? Como é que está hoje esse processo num mundo tecnológico, num mundo digital, num mundo de metaverso, num mundo de facilidades de pessoas distantes, né? Como é que Deus está presente, principalmente para a juventude? Acho que no mundo da juventude tem dois caminhos aí, paralelos ou inversos, como queira entender. Por quê? Você viu um grupo hoje de jovens muito conservadores, buscando a religião, seja no catolicismo ou fora dela, certo? E voltando práticas da Idade Média. Então você tem grupos aí de comunidade de vida, de outro, e mesmo católicos, que querem viver uma religião da Idade Média, muito conservadora. E você tem um movimento de jovens que o Deus deles chama-se, ou a espiritualidade deles chama-se a internet, ou esse mundo virtual, não? Esse metaverso, essa visão muito digital que perpassa e que motiva a vida das pessoas. Mas a juventude, eu acho que é interessante, faz parte da nossa vida. Momento de rebeldia. Você já foi jovem, ou já está com essa barba de idoso, eu já estou de cabelo branco, né? Mas então faz parte da vida da gente. Quando a gente era jovem, a gente agia como jovem. E eu acho isso bonito. Isso eu não acredito, porque a gente tem as fases da vida. Num determinado momento, essa juventude se volta para o religioso também. Não tem como a gente fugir disso. Outro dia eu sempre escrevo algumas coisas, escrevi até uma crônica nesse sentido, de como que a gente vai mudando, né? No decorrer da idade. Quando você é criancinha ali, seu super-herói tem superpoderes, voar, super força. Aí quando você está numa idade mais de adolescente,
os seus super-heróis já não tem mais esses poderes absurdos, mas alguns poderes tecnológicos, aí entra lá os Homens de Ferro, que construiu um negócio, já não é o superpoder herdado. Aí você vira adulto, você tem um outro tipo de herói. Quando você chega a uma certa idade, seus heróis já não têm superpoderes, são pessoas, às vezes, sábias, que você admira, né? São as fases da vida, né? E temos que passar por isso. A criança precisa de acreditar no Papai Noel, deixar de acreditar no Papai Noel. No super-homem. Na minha adolescência era o Batman, era o Robin, depois isso foi mudando, né, na infância da gente. Cada época você precisa disso. E isso faz parte da vida. Acho que a vida, Evandro, ela é um ciclo muito interessante, né? Eu até digo assim, a gente nasce, cresce, amadurece e depois morre. Uma hora que você está no auge da sua vida, produzindo, vivendo, a sabedoria está na hora de você morrer. Aí vem outro e faz o mesmo ciclo. Você falou aqui da minha relação do início aí com Divinópolis, citou até o Guarani, né? Que eu gosto mesmo de infância. Eu encontrava o Frei lá no Farião. É uma paixão de infância. Interessante, Belo Horizonte também só ia todos os jogos. Eu sempre acompanhei o Guarani, porque pena que agora ele morreu, né? Mas nós vamos ressuscitá-lo. Contamos aí com o trabalho do Frei, para a gente tentar uma ressurreição. Para mim, por exemplo, nesse sentido, agora está sendo muito interessante. Eu morei aqui, eu não sou de Pitangui, não sou de Divinópolis, não. Eu mudei para cá com a infância, com a minha família, aquela leva toda de gente que mudou para cá na década de 60, 70. Depois fui embora para o seminário em 1980. E agora, 42 anos depois, eu voltei a morar em Divinópolis. E estou me sentindo muito bem, gostando muito, porque eu sempre gostei de Divinópolis. Eu sempre dizia que saí de Divinópolis, mas Divinópolis nunca saiu de mim. A gente sabe disso. Inclusive, como referência, a gente pode estar olhando e falar assim, ele parece alguém, tem uma figura que já passou aqui pelo Espaço Aberto, é um amigo querido, que é o Guimba, Tatu Guimba. Tatuador. O Guimba é o irmão do Frei, que também é outro apaixonado pelo Guarani, né? Ela é de família. Mas, Frei, eu vou entrar no ponto, muita gente pode falar, eu quero fazer, mas cursos assim são muito caros, né? Não, aqui não. Fica difícil, ainda mais tendo a opção online e tal. Quanto eu não vou falar quanto custa, não, porque é um termo agora, quando eles falam... Qual investimento? Qual é o investimento para se fazer? O nosso curso ele é voltado para liderança de comunidade, de fato, ou as pessoas que querem estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, né? Independente de católico ou não, isso não importa, o importante é estar ali aprofundando isso. Então o curso ele vai começar dia 8 de agosto, né? Tem a duração de 2 anos, vai ser toda segunda-feira, de 19 às 21h30, no Centro Franciscano Nosso de Formação e Espiritualidade, que fica na Rua Minas Gerais 582. A inscrição é uma contribuição simbólica, é R$20 a inscrição e depois R$50 por mês. É simbólico, né? Os professores que estarão trabalhando conosco são professores, né? Eu vou dar uma grande parte na área de Bíblia, tem outros professores na área de Bíblia também, e na área de teologia, seja daqui de Divinópolis, seja de Belo Horizonte ou de outros lugares. Porque por ele ser presencial e online, vai nos ajudar inclusive nessa possibilidade. Eu acredito que alunos de várias partes aí do país poderão... Já temos várias pessoas inscritas de vários lugares, e eu acho que é interessante, não pode perder essa oportunidade de, né, estando aqui em Divinópolis, a gente oferecer essa possibilidade. Além do curso, existe uma programação muito especial para o final do ano que vocês estão organizando. É um retiro. Ele é final. Ele é separado. Aliás, não é no final do ano. Já é agora, no final de julho. Já é no final de julho agora. Eu achei que fosse... É um retiro, Evandro, muito interessante também. Estava te falando no início, a gente faz aqui, esse é o programa, o tema dele, Retiro Bíblico Corporal de Purificação. Então ele vem antes do curso? Vem antes do curso. É no dia 24 a 30 de julho. Começa no último domingo de julho a 30. É uma semana. O tema nosso esse ano é tempo de reconstruir a vida, tendo vivido o sofrimento do Jó, a experiência do isolamento social de Jonas. Bíblico, então, porque a gente vai pegar esses dois personagens, Jó e Jonas. E pensando nesse tempo de reconstruir a vida. É uma experiência que nós fazemos aqui em Divinópolis, já vai ser a 32ª vez que nós realizamos aqui.
Tem algumas pessoas de Divinópolis que participam, mas vem gente de vários lugares do Brasil fazer com a gente esse retiro. Porque a proposta dele é uma proposta holística, quer dizer, integradora. Não é o retiro naquele estilo antigo, a vezes fala retiro, mas não quero nem saber disso, é coisa de padre, de freira, isolamento. Bom, é um isolamento sim. Chegar lá e ficar rezando o dia inteiro. Não, não tem nada disso, é uma experiência fantástica. A gente trabalha durante uma semana integrando essa purificação do corpo e da alma. Por isso no retiro a gente trabalha Eneagrama, Sim. que trabalha a questão da personalidade, inclusive um assessor lá de Recife, de Pernambuco, ele que trabalha com a gente. Temos meditação terapêutica todos os dias, massagem terapêutica, desintoxicação do fígado, ginástica todos os dias, a Eucaristia, monodieta. O esquema assim é muito interessante. A gente levanta. O que é uma monodieta, Frei? Uma dieta. Então. Você vai, por exemplo, nos 3 primeiros dias a gente faz uma limpeza do fígado. Como é que isso acontece? Você toma só maçã. Passa lá diluída e você toma aquilo só o dia, durante o dia todo, 3 dias. E depois você vai tomando suco de laranja com óleo para purificar. Então o esquema mais ou menos é o seguinte, e depois você, na alimentação, um dia você vai comer só um tipo de alimento. E a gente não, nesses dias todos, então você Bacana. não tem, nós não comemos carne, nem tomamos café, só chás, né? E massas, nada disso. Muita gente que já parou de espiritual e corporal, físico. Então você vai limpar o corpo e a cabeça junto. Né? Quem quer parar de fumar, por exemplo, 2 irmãos meus fizeram. Um estava com 25 anos, outro 30 anos fumando, fizeram o retiro e pararam de fumar ali naquela semana. Então a gente sempre levanta, por exemplo, 6 horas de manhã, a partir das 6 horas você faz uma massagem abdominal. Depois você tem um banho de ar. Pessoal, o que é isso, banho de ar? Não é jogar o ar lá na gente, não. É uma purificação da pele. Você cobre e descobre. Depois a gente toma um chá verde. Depois faz um momento de meditação com sons terapêuticos. Muito interessante. E depois da meditação a gente toma antigos povos diziam antigamente sal amargo. É um nitrato de sódio que você toma para limpar o intestino. E com uma professora de educação física, a gente faz ginástica. Cada um desses segmentos com um profissional. Com um profissional. Da área. Com um profissional. Temos uma enfermeira que fica com a gente o tempo todo para acompanhar, porque faz acompanha a sua saúde. Né? Que é fundamental, né? Fundamental. Então depois faz ginástica, depois faz terapias, momento terapêutico de relaxamento, bolsa de água quente, ginástica. Um dia nós saímos, vamos subir em contato com a natureza. Aonde que acontece? Também no nosso centro franciscano, aqui na rua Minas Gerais 582. Começa no domingo de manhã e vai até no outro sábado. É um momento assim de integração muito bonito. É um retiro que eu recomendaria a muitas pessoas. Esse aí não é só 50 não, porque a gente teria que pagar. Dessa. Teria que pagar. Somos 8 profissionais que trabalhamos juntos, né? Então aí. Uma estrutura mas grande. é interessante, né? Participar, indicar para alguém. Tem idade? Não tem idade. Tem um acompanhamento primeiro, né? Quer dizer, uma pessoa que tiver com uma debilidade muito grande de saúde, não convém fazer. Não convém fazer, né? Ainda que o jejum é considerado um jejum terapêutico, um jejum ele é fundamental para a recuperação da saúde, né? Sim. Eu já fiz várias experiências de jejum de 12 dias, foi muito difícil. Nossa. 12 dias. Eu vou ser sincero com o senhor. Não sei se é porque eu tenho um pouquinho, quando eu falo um pouquinho, eu tenho ansiedade, e a hora que eu cismo de comer à noite é um Mas desespero. isso vai te ajudar, porque se nós temos lá palestra de reeducação alimentar. Também Tem trata da tudo reeducação incluído, alimentar? tem 3 terapeutas que trabalhamos juntos. Então faz uma Eu reeducação estou achando alimentar. muito interessante, porque muitas vezes as pessoas têm essa visão da fé muito fechada, muito enclausurada. A fé é isso. Aí quando vem o senhor como Frei e traz essas possibilidades de eneagrama, da contemplação da natureza, eu posso dizer que isso também é uma demonstração de fé. A fé tem que alcançar esses braços do desenvolvimento da pessoa? Olha, Evandro, eu sou franciscano. São Francisco era um homem muito integrado com a natureza, foi um homem diferenciado na sua Idade Média. Na Idade Média, que era a idade do pavor, do medo, né? Sim. Então eu tenho para mim que a fé, se ela não trabalha essas dimensões todas,
integra o corpo, né? Ela não leva a nada, porque você não tem que se massacrar. A religião não foi feita para dominar as pessoas, nem colocar cabresto, nem fazer com que elas tenham que viver assim assado. Nós somos livres. E eu sempre fiz parte de um movimento dentro da igreja, né, de um pensamento diferenciado. Aliás, nas minhas pesquisas de doutorado, eu trabalhei em termos dos evangelhos apócrifos. Uma vez podemos conversar sobre isso e interessar. Que é um assunto interessantíssimo. Interessantíssimo, né? Evangelho, já, aliás, já fizemos retiro também com o Evangelho de Maria Madalena. Olha que interessante, você não conhece o Evangelho de Maria Madalena. Sei que fantástico, existe. Fantástico, fantástico. Eu dou até aula, deixa eu aproveitar aqui também, dou até aula, inclusive vou dar um curso agora. Hoje, inclusive, eu tenho no próximo dia terei uma live também com... trabalhando essa questão com uma USP e ITF lá de Petrópolis, USP São Paulo, e alguns cursos na PUC sobre esse tema. Inclusive vai ter um sobre o Evangelho de Maria Madalena. Eu imagino que o senhor tem um conteúdo disponível em redes sociais muito grande, além da aula em si, que o senhor, para quem o Frei Jaci tem um currículo acadêmico muito grande. O senhor colocou, foi reitor, mas é uma experiência muito vasta em grandes instituições, não é isso? Sim, já fui diretor de um colégio Santo Antônio em Belo Horizonte 8 anos, Frei Orlando 5, reitor lá do Instituto Santo Tomás de Aquino em Belo Horizonte 4 anos, professor lá na PUC 25 anos, então... e já produzi... muito aluno! 25 livros já. Inclusive tem um saindo livros agora em parceria sobre o livro de Josué. Então a gente tem... né? E a minha pesquisa toda é voltada dessa forma. Eu conheço católico que não acredita nos evangelhos apócrifos. Só podia, vamos dar só uma pincelada aqui, esse é um assunto que merece um programa, mas são evangelhos que foram escritos, mas que não entraram de forma oficial na Bíblia. Sim, são 188 livros que não fizeram parte da Bíblia como todos. Eu chamo de Bíblia apócrifa, tanto do livro do Antigo como do Novo Testamento. E são pensamentos diferenciados que tanto o judaísmo como o cristianismo não aceitaram como inspirados. Apócrifo significa escondido, aquilo que está secreto, ou que era usado por comunidades de forma escondida, secreta, né? E que a igreja não reconheceu. Por exemplo, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena. No mundo cristão, por exemplo, você tem lá a infância do menino Jesus, pouca coisa que tem na Bíblia sobre a infância do menino Jesus. Você tem 8 livros que falam da infância do menino Jesus, as travessuras do menino Jesus. Existe esse material? Existe. Eu tenho, inclusive, esse livro, um livro publicado, chama Infância Apócrifa do Menino Jesus, publicado pela editora Vozes. Olha só. Se você tem por exemplo, sobre Maria, o catolicismo é mais apócrifo do que canônico. Canônico é o inspirado, Sim. Apócrifo é não inspirado. Então, de Maria também nós temos 16 outros livros que tratam da vida dela e que está 16 livros, outros livros que não entraram, a Natividade de Maria. Posso falar 16 evangelhos apócrifos que tratam da vida de Maria, né? Então, na Igreja Católica tem coroação de Nossa Senhora, isso está nos Evangelhos Apócrifos. A Assunção de Maria que a Igreja celebra, está nos Evangelhos Apócrifos. Então tem muitos, eu também tenho 2 livros sobre Maria, inclusive a tese de doutorado minha, eu trabalhei, olha que interessante, peguei os apócrifos assuncionistas, que fala da elevação de Maria ao céu, relacionei essa devoção que veio de Portugal, a devoção à dormição, a devoção a Nossa Senhora da Boa Morte. E os evangelhos apócrifos chamam da dormição de Maria. Ela não morreu, mas dormiu. Então eu peguei esses textos da dormição de Maria, que chegou no Brasil, colônia, aqui, de Portugal. Aqui nós tínhamos lá na Bahia, em Cachoeiros, na Bahia, tinha uma comunidade negra, Irmandade Negra de Nossa Senhora da Boa Morte, criada, e a inspiração dos evangelhos apócrifos marianos assuncionistas. Então olha que interessante, essas mulheres negras pegaram essa devoção que veio de Portugal, a devoção da Boa Morte, ligou com a cultura iorubá na África, então estudei toda essa questão, e relacionou com a visão de fé católica, demonstrar que estava aceitando o catolicismo, mas na verdade estava cultuando as divindades africanas. Então procurei relacionar isso na cultura brasileira. E para isso tive que estudar toda a questão o medo da morte e do inferno na Idade Média. Então publiquei um livro também sobre isso, O Medo da Morte, do Inferno e a Arte de Bem Morrer. Esses Editora livros Voz. Estão todos disponíveis na internet. Como encontrá-lo, Frei Jaci?
Se eu quiser... Aqui em Divinópolis, você encontra aqui na livraria do Colégio Santo Antônio, aqui na Boutique do Livro, eles têm vários livros meus. Ou pela internet, se você digita no meu nome, você vai encontrar isso de forma virtual. Só está na... Amazon está... Só está no Instagram, no Facebook? Olha, eu tenho eu tenho Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Como encontrá-lo lá? No YouTube, se você quiser ter aulas, por exemplo, lá no YouTube eu tenho um canal próprio, chama canal Bíblia e Apócrifos com Frei Jaci. Então lá você tem pequenas aulas de Bíblia, inclusive um de Evangelho de Maria Madalena e de todos os textos bíblicos. E participo também, então chama canal Bíblia e Apócrifos com Frei Jaci. E participo também de um grupo de biblistas do Brasil inteiro, chama Grupo São Jerônimo. Ali também eu faço reflexões bíblicas 2, 3 vezes por mês. Que eu pego um texto bíblico do dia e faço a sua interpretação e tento ligar com a realidade. Esse aí tem muita procura no Brasil inteiro. Então, eu posso fazer um alerta aqui, Frei, falar, porque eu imagino, tem um perfil de católico que acha que se ler um livro que trata de questão apócrifa é pecado. Eu sei disso. Não tem isso? Mas estamos aí para desafiar e mostrar que não é bem assim. Mas existe esse conceito? Existe. Agora eu diria assim, com o estudo da gente eu não quero fazer com que esses textos se tornem inspirados, de jeito nenhum. Eu quero resgatar um pensamento de origem. Eu já vi gente falar assim, esses textos é mentira, não existiram não. Existiram, foram escritos. Foram escritos, desde o século III a.C. até ali o século VIII. A maioria deles no século II. 33 deles no século II, sobretudo. Ainda muito próximo da Mas época por quê? Os textos que sonaram canônicos, o Evangelho de Mateus, Marcos, excelente. É um best-seller sobre a vida de Jesus. Mas pegaram o foco da histórico de Jesus e o tema da ressurreição junto. E esses outros textos foi um modo diferenciado de dar uma outra visão. Então eu chamo de cristianismos perdidos. Mas a gente não pode ligar muito isso, não. Tem que continuar avante mostrando um diferenciado, sabe? Acho que eu não me importo de ser chamado de apócrifo, não. Eu gosto mas a gente usar aquela velha frase do Zé Simão, quem fica parado é poste. Isso, né? A gente tem que buscar, tem que crescer. Até para discordar, a gente tem que conhecer. Isso mesmo. Até para fazer discordar. Frei Jaci, quem quiser saber mais sobre o evento do dia 24 a 30, é um retiro, então a pessoa vai ficar, vamos dizer, reclusa aqui no convento dos franciscanos do dia 24 ao dia 30. Isso, então com toda essa programação, programação, como refazer aliança com Deus, fazer jejum coletivo de igual eu falei, repensar o ato de fumar, purificar o corpo sem sentimento e assim por diante. Quem tiver interesse no retiro, entra lá na minha página na internet, www.bibliaeapócrifos.com.br bibliaeapócrifos.com.br e aí você vai encontrar o modo como fazer a inscrição por ali. Ou também, pode falar diretamente com a Ângela no 37 999 69 32 31. Vamos repetir o telefone? 999 37, que é o código, 999 69 32 31. Se colocar no Facebook também, Retiro Bíblico Corporal de Purificação, você vai encontrar no Facebook. Ou tanto para o retiro, para o curso de teologia, a inscrição pode ser feita aqui presencialmente na paróquia Santo Antônio, na secretaria, no horário comercial, lá o telefone é 3221 5999, 3221 5999, ali pode ser feita a inscrição para o curso de teologia, e também deixar o contato para mais informações sobre o retiro. E será uma alegria se você puder participar conosco, tanto do retiro como curso de teologia. O retiro não tem jeito de ser online, porque vai trabalhar no seu corpo, mas o curso de teologia, sim. Duas grandes oportunidades, eu acho que nós estamos realmente vivendo um momento em que é fundamental. A gente está vendo aí na tela, inclusive, é o site. Agradecer aí ao Diogo. Esse já foi lá, já buscou o site. Essa é a página, então fácil, a pessoa
vai acessar aí o site e aí tem todas as informações. Valeu, Diogo, pela presteza. Esse menino é bom de se ver, né? Se ele encontrar lá o canal também, coloca lá. Canal Frei Jaci, Bíblia e Apoca. Então tá fácil de você. Eu quero hoje mesmo, já vou entrar lá. É um assunto que eu acho muito interessante e quero ver lá as aulas que o senhor tem. Vai na playlist que você vai encontrar vários temas lá dentro. Frei Jaci, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Fico feliz de saber que o senhor agora está de volta a Divinópolis, está morando aqui novamente. Só esperar o Guarani voltar agora para a gente poder se encontrar. Alguém brincou comigo assim, agora que você voltou para Divinópolis, você não tem mais como ir no jogo do Guarani. Dá um jeito aí, vamos né? Dar um jeito, vamos recuperar esse time aí, porque se ele morre um sentimento de criança também. Nós vamos levar o Frei Jaci para jogar água benta, vamos arrumar um caminhão. Vamos levar o bombeiro só benzo o caminhão e a gente, tem um termo, aspirar? Aspergir. Aspergir. Só vai aspergir um caminhão de água benta lá no Farião. Muito obrigado pela presença, tá? E vai trazendo mais notícias para a gente aqui, Frei Jaci. Eu que agradeço você, Evandro, e agradeço a todos vocês que nos acompanharam também. Muito bem.